Paz do Senhor, igreja. Eu posso ter ido a alguns lugares, mas a minha casa é aqui. Irmãos, quem nos visita aqui pela terceira vez? Segunda, terceira. Já foi dito, hoje é o dia do basta. Quem bebe da água 3 vezes... Seu lugar é aqui, irmão. Só você que ainda não declarou. Só você ainda não levantou, mas o seu lugar é aqui. Você está no lugar certo, amém? Basta. E hoje é um dia muito especial, irmãos. Mas esse dia, terceiro dia da campanha, Desatando os Nós da Vida, 21 dias de jejum e oração, o Senhor nos levou para um nível muito mais profundo nos últimos dias. E você que está aí, para lá e para cá, vivendo em águas rasas, neste lugar tem águas mais profundas para a sua vida. Tem um nível mais profundo. A gente já ouviu alguns testemunhos, irmãos. Como é bom ouvir testemunhos. E deixa eu dizer uma coisa para você que ainda vai ouvir mais testemunhos. Mês que vem, nós vamos fazer 10 anos de Ministério Adoração Profética. Você pode aplaudir ao Senhor, irmãos? Quantos testemunhos nós já ouvimos e vamos ouvir? 10 anos de Ministério Adoração Profética. E nessa noite eu tenho 3 convicções muito firmes. A primeira delas é que a sua mão não está amarrada. Então você tem liberdade para aplaudir ao Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Te adoramos, Senhor. A segunda delas é que os seus lábios não estão amarrados. Então você pode glorificar, você pode exaltar. O milagre ainda não chegou, mas você pode dizer: Deus, obrigado, Senhor. E a terceira convicção é de que Deus vai falar com você pela palavra. Se você crê nisso, abre a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. Irmãos, eu temi muito quando mais uma vez o Senhor me deu essa palavra, porque eu já ministrei ela uma vez, mas como eu tenho um grande mestre na casa, que ele conseguiu a façanha de ministrar a pregação do filho pródigo em 3 cultos, uma falando do pai, uma falando do filho que foi, e outro culto falando do filho que ficou. Eu falei: Senhor, a tua palavra é profunda demais. E eu creio que hoje Deus vai renovar essa palavra na minha e na sua vida. Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 29. A gente pode acompanhar aqui no telão, você que não trouxe a Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Repita essa palavra comigo: desprenda-o. Desprenda o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que o estão desprendendo, respondam assim: Amém. Pai, essa é a sua palavra. Deus, o Senhor já falou poderosamente conosco nessa noite. Deus, o Senhor já falou através dos testemunhos, através do momento da prosperidade. Nós já te adoramos, Senhor, com os nossos lábios, e nosso coração está ansioso, Deus, para ouvir a tua voz através da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, toda opressão caia por terra agora.
que a mente e o coração do teu povo nessa noite possa estar preparado para receber do alto aquilo que o Senhor quer entregar a cada um. Amém e graças a Deus. Ao longo da nossa vida cristã, 3 coisas nós aprendemos muito facilmente. A primeira delas é que Deus é todo-poderoso. Gênesis capítulo de número 15 vai dizer que Deus se apresenta a Abraão e vai dizer: Abraão, eu sou o El Shaddai, o Deus todo-poderoso. A segunda coisa que nós aprendemos a respeito do Senhor é que Ele é onipotente. Ele tem todo o poder. A segunda coisa é que Ele é onipresente, que Ele está em todo o lugar. Provérbios vai dizer que os olhos do Senhor estão por todo o lugar. A terceira coisa que nós vamos aprender a respeito do Senhor é que Ele é onisciente, que Ele sabe todas as coisas. Salmo de número 139 vai dizer que Ele sonda os nossos corações. Então Deus é onipotente, Deus é onipresente e Deus é onisciente. E a gente pode ver isso muito bem lá em Gênesis, capítulo de número 1. Quando a terra era sem forma e vazia, a palavra do Senhor vai dizer que o Espírito do Senhor pairava sobre a terra. E ali, em algum momento, Deus vai liberar uma palavra e vai transformar o caos, vai gerar vida, vai haver separação do mar, da terra, vai criar os animais, as constelações, o sol, as estrelas, tudo Ele vai fazer pelo poder da palavra. Nesse contexto a gente pode ver que Deus pode todas as coisas, que Ele é poderoso, e diante do tamanho poder, diante de tamanha ciência que Ele tem, sabendo que Ele pode estar em todos os lugares, em todos os momentos, Ele era, Ele é e Ele há de ser. O Deus que nós servimos pode todas as coisas. E sabendo que pode todas as coisas, Deus, diante da sua grandeza, Ele vai escolher dar continuidade à sua obra. Deus vai escolher dar continuidade ao seu legado por meio das pessoas. Deus vai escolher continuar a fazer a sua obra por intermédio das pessoas. Deus vai escolher fazer a sua obra através da sua vida, da minha vida, da vida daqueles que estão nos assistindo. Deus, diante de toda a sua grandeza, mesmo podendo fazer todas as coisas, Ele vai olhar para mim e para você e vai dizer: eu vou fazer através dele, eu vou fazer através dela, eu vou curar por intermédio dele, eu vou realizar milagres por intermédio dela. A minha obra vai continuar sendo feita através da vida dos meus filhos. E nesse aspecto de continuar fazendo a obra por intermédio da vida das pessoas, o Evangelho de Lucas vai dizer que Jesus dá uma ordem a 2 dos seus discípulos: vá à aldeia e lá vocês encontrarão um jumentinho amarrado. Por que um jumentinho? Por que Jesus precisa de um jumentinho, irmãos? Se Ele é onipotente, se Ele é onipresente, se Ele é onisciente, por que Ele precisa de um jumentinho? Jesus, nesse momento, Ele está numa região montanhosa e Ele precisava entrar a Jerusalém. Meu irmão, era só soltar o freio de mão, colocar no ponto morto e descer. Não tinha mistério nenhum. A caminhada era curta. Jesus estava descansado. Jesus já havia descansado nas redondezas de Jerusalém. Não precisava, mas como eu falei nessa noite, Jesus vai fazer a sua obra por intermédio das pessoas. Cutuca seu irmão aí e fala assim: cuidado. Fala mais alto aí: cuidado. A resposta que você veio buscar pode estar do seu lado.
Você veio buscar algo nessa noite e a resposta pode estar aí do seu lado. Oh, Espírito Santo, pastor, mas eu subi com meu marido. E eu falei assim para ele: quando chegar em casa a gente conversa. A resposta pode estar aí do seu lado, irmã. Já foi ministrado aqui aquele presente que você tanto sonha, que você está pedindo a Deus, fora de época. Olha Deus falando aí, a resposta pode estar do seu lado. A resposta está no ministério de louvor. A resposta está no... Deixa eu te dizer uma coisa, a resposta para a sua vida está aqui dentro. Sabe a orquestra do Ministério de Adoração Profética? A resposta está aqui dentro. Sabe a construção do novo templo? A resposta está aqui dentro. Sabe a transformação na tua casa, na tua família? A resposta está aqui dentro. Porque Deus escolheu fazer a sua obra por intermédio das pessoas. Quantos querem ser respostas do alto? Ou quantos querem ser resposta para esse ministério? Deus pode confiar essa missão a ti, irmãos. Ele pode contar com você. Como eu creio, irmãos, que a resposta para a necessidade da nossa igreja está neste lugar. Como eu creio que nós vamos prosperar para poder sermos mantenedores da obra do Senhor. Como eu creio que aqui haverá grandes empresários, irmãos, grandes homens e mulheres de Deus. A resposta para a sua vida estará no Kids. A resposta para a sua vida estará nos adolescentes. A resposta para a sua casa estará nos jovens. A resposta para a sua casa estará no ministério de intercessão. Estará no Dorcas, estará no movimento profético. Estará na adoração. Porque a resposta para a sua vida vai fluir deste lugar. Porque Deus faz através de nós. Deus faz através da minha vida. Será que você pode levantar a sua mão e falar: Senhor, usa-me. Oh, Espírito do Senhor, usa-me. Sabe qual é o problema, irmão? É que a gente muitas vezes fantasia o agir de Deus. A gente cria um cenário fantasioso. Que pode acontecer? Pode. Deus é onipotente, Deus é onipresente e Deus é onisciente. Mas quando você está passando por uma necessidade material e você ora, o Senhor fala: Senhor, a despensa está vazia. Senhor, a comida acabou, o gás acabou. O que você espera que aconteça, irmãos? Que um anjo do Senhor apareça na sua casa e com uma vara faça pim e surja o alimento? E que o gás apareça? Às vezes a gente fantasia muito, irmãos, a maneira de Deus agir. E eu vim aqui nessa noite para te dizer: Deus continua agindo por intermédio das pessoas. Quando você ora pedindo provisão, se prepare, irmãos, para a campainha tocar. Se prepare, irmãos, para o telefone tocar. Mas às vezes a gente entra aqui nesse lugar e eu tenho plena convicção que você não sabe nem o nome do irmão que está sentado do seu lado. Você nem cumprimentou ele com a paz do Senhor. Você está até chateado, porque ele sentou no seu lugar. Irmão, tem os crentes que tem o lugar certo. É no mesmo lado, na mesma coluna e na mesma fileira. E se ele entrar na igreja e tiver alguém sentado no lugar dele, pode ser a resposta de Deus para a sua vida. Pode ser a resposta da sua oração. E você está, sentou no meu lugar, pastor. Você tem até dificuldade de cultuar do outro lado da igreja, irmãos. Porque você só acha que Deus só fala com você se você estiver desse lado. Irmãos, Deus fala através das pessoas.
Deus age por intermédio das nossas vidas. Nós seremos um agente de milagre neste lugar. Você não vai ser aquele só que estende a mão para receber. Você vai ser aquele que vai estender as mãos e vai impor. E vai decretar milagres, vai decretar cura, vai decretar liberdade. E Jesus vai dizer àqueles discípulos: vá à aldeia e encontre um jumentinho que ninguém sentou nele. E aqui é muito interessante, porque Jesus vai trazer para o cenário do cumprimento da promessa aquele que estava esquecido. Havia aqui nesse momento ainda algumas coisas para acontecer. Algumas promessas precisavam ser cumpridas. A morte e a ressurreição. E Jesus vai trazer para o cenário do milagre, para o cenário do cumprimento da promessa, aquele que estava de lado, aquele que estava esquecido, aquele pelo qual as pessoas passavam e não davam valor, aquele pelo qual as pessoas passavam e nem olhavam. E talvez você nessa noite se sinta esquecido pela sua casa, pela sua família. Você se sente esquecido às vezes dentro da casa do Senhor, mas eu tenho uma palavra para você hoje. O Senhor te encontra. Hoje o Senhor marcou um encontro para falar com você. Vá à aldeia e encontre um jumentinho que ninguém sentou nele. E depois que você encontrar o jumentinho, repita comigo: solte-o. Quando Jesus dá sentido para a vida do jumento, a palavra é solte-o. Quando Jesus vai dar um propósito para a vida do jumento, a ordem é: desate, desamarre, solte-o. Haja liberdade sobre a vida dele. Quando Jesus traz para o cenário aquele que estava esquecido, quando Jesus traz para o cenário aquele que ninguém via e dá um propósito para a existência dele, a ordem é: desate o nó. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Melhor, você está na campanha desatando os nós da vida. Por que você tem orado? Ou por quem que você tem orado? Qual é o propósito da sua oração? Ah, pastor, eu vim aqui porque quando esse nó for desatado, eu vou esfregar na cara dele. O meu pai precisa ver e precisa saber que eu posso. Você está querendo mostrar para quem a realização do milagre na sua vida? Quem é que você está querendo glorificar quando Deus desatar esse nó? A ti mesmo? A sua inteligência? A sua capacidade de fazer? A gente está com um propósito errado, irmãos. A gente está subindo com a intenção errada. O livro de 1 Samuel vai contar a história de Ana, que passou anos querendo ter filho, ano após ano subindo ao templo para orar. E dentro da sua casa havia ali um adversário, Penina, que tinha filhos. E Ana não podia gerar filhos. E ano após ano seu marido subia ao templo para adorar ao Senhor, oferecia sacrifícios. E nada de Ana gerar filhos. Mas chegou um momento da vida de Ana que ela cansou de chorar, que ela cansou de espernear. E ela deu sentido à sua oração. Ela deu sentido ao seu clamor. Ela deu um propósito aquilo que ela ansiava. E ela disse: Senhor,
se o Senhor me entregar um filho, eu devolvo a ti. Se o Senhor ouvir a minha oração, eu não quero mais ter um filho para mostrar para a Penina que eu posso gerar. Eu não quero mais ter um filho para Eucana chamar de filho. Eu não quero mais ter um filho para Eucana me amar mais. Eu quero ter um filho para devolver ao Senhor. Por muitos anos, Ana orou querendo ter um filho para mostrar dentro de casa que ela poderia gerar. Mas no dia que ela falou: Senhor, eu entrego a ti esse propósito, esse filho, eu entrego a ti. Se o Senhor me der, eu entrego a ti. Você viu aqui o testemunho do irmão Osvaldo? Irmãos, a glória é dele, o louvor é dele. Nós devolvemos a ele tudo aquilo que ele tem dado em nossas mãos, tudo aquilo que ele tem entregado. Mas por muitas vezes a gente vem com o intento errado. A gente vem querendo provar que nós podemos, nós queremos mostrar para nossa casa que nós somos bons. Papai e mamãe te deixou esquecido, não acreditava em você, e você fica o tempo todo querendo provar que pode, que pode, que pode. Mas a palavra para você nessa noite é: dá um propósito para a sua oração. Faça um voto. Não é financeiro não, irmãos. Faça um voto, fala: Senhor, se o Senhor me entregar, eu te devolvo. Se o Senhor me entregar, a honra é tua. Se o Senhor me entregar, jamais será meu, será teu. Dá um nome para a tua oração, faz um voto. Por quê, pastor? Porque o propósito de Deus para as nossas vidas desata os nós. Gênesis capítulo de número 37 vai contar a história de José do Egito, que teve um sonho. Deus deu um sonho para José, e José vai contar o seu sonho na sua casa para os seus irmãos, e os seus irmãos vão rejeitar, vão ficar com raiva de José. E depois ele vai contar um outro sonho que teve, e vai contar ao seu pai, e a sua casa não recebe aquele sonho. E o intento dos seus irmãos é matar. Vamos matar o sonhador. Vamos matar um jovem de propósito. E eu vou encurtar a história porque você conhece. O texto vai dizer que os irmãos intentam contra a vida de José e lançam numa cova. Tiram a sua capa e lançam numa cova. E chegam em casa com uma capa suja de sangue. E apresenta ao seu pai. E o seu pai, quando vê aquela capa suja de sangue, o texto vai dizer que Jacó conclui que José morreu. Quem foi que deu a capa a José? Foi o seu pai. Quem é que recebe a capa agora suja de sangue? O seu pai. E a expectativa que José tem é que José havia morrido. A capa foi o homem que deu. A capa foi o homem que retirou. A capa nas mãos de Jacó é o sepultamento do caixão vazio. A morte foi decretada. Mas o sonho, onde é que está? Alguém pode ter te dado capa, alguém pode ter te tirado, mas ninguém vai tirar os teus sonhos. Oh Espírito Santo de Deus, não importa onde você esteja, os propósitos e os sonhos de Deus ninguém tira. Está na cova, ainda tem sonho. As pessoas estão achando que você morreu, mas ainda tem sonho.
A tua casa está achando que não há mais vida, mas existe um propósito de Deus estabelecido para a tua casa e para a tua vida. Retira a capa, o sonho fica. Retira a capa, os propósitos de Deus permanecem. E o texto vai dizer que José é vendido como escravo e vai parar na casa de Potifar. E ali na casa de Potifar, Deus acha graça em José. Deus opera por meio da vida de José. E ele cresce na casa daquele homem, na casa de Potifar. E ele é levantado como governador da casa de Potifar. Ele é levantado como administrador dos bens de Potifar. Ele poderia organizar tudo dentro de casa e fora de casa. Aquilo que Potifar tinha no campo e aquilo que Potifar tinha dentro de casa, entre as coisas e os empregados, José poderia governar sobre todos. E qual é a promessa de Deus para a vida de José? Qual é a promessa de Deus para a vida de José? Qual é o propósito de Deus para a vida de José? Se não governar. Parece ou não parece que Deus está cumprindo a promessa na vida de José? Ele tem funcionários, ele está governando a casa, ele está governando os bens. Ei, toma cuidado, irmãos. Parece, mas não é. Abraão tem a promessa de um filho. E o texto vai dizer em Gênesis capítulo de número 15, que Deus vai trazer Abraão para fora da tenda e vai mandar olhar para os céus, ver se pode contar. Vai prometer a ele que ele seria pai das nações. O que Abraão faz? Nesse meio tempo, entre a promessa e o cumprimento da promessa, Deus vai ter um filho com a escrava, com a sua serva. Vai ter Ismael. É um filho, sim ou não, igreja? Parece ser filho da promessa, sim ou não? Chora, joga bola, solta pipa, joga bola de gude, chama de pai. Mas Gênesis capítulo de número 17 vai dizer: Abraão parece, mas não é. Parece ser, ele até te chama de pai, mas a minha aliança, o meu compromisso é com Isaac. Toma cuidado, crente. Tem muitos irmãos que estão se conformando com aquilo que parece ser. Ah, pastor, Deus me deu um carrinho, Ele me leva e traz. Eu saio até com cheiro de gasolina, mas Ele me leva e traz. Eu vou para lá, eu vou para cá. Qual foi o carro que Deus te prometeu? Esse até parece, mas ainda não é. Ah, pastor, a minha casinha, ela é tão confortável. Para o sol entrar eu preciso sair. Ela é pequenininha, mas ela é minha. Mas Deus disse que você ia fazer culto na sua casa. Deus disse que você ia abrir as portas da sua casa para receber muitas pessoas. O seu apartamentinho hoje parece ser, mas ainda não é. Cuidado, irmãos, para se conformar com aquilo que parece ser. Cuidado para não perpetuar uma estação da sua vida. Estação não é perpetuação. Estação é uma etapa da sua vida. O carrinho está te levando e está te trazendo. Amém, glória a Deus. Mas não é isso que Deus tem para você. A casa está aconchegante. Você adora o Senhor ali naquele lugar. Amém, mas não é isso que Deus tem para você. Ah, pastor, o meu trabalho eu gosto tanto de lá.
Todos os dias eu sigo aquele mesmo caminho. Eu pego aqui a EPTG, eu vou na mesma faixa. Parece até um Tesla. Ele vai seguindo sozinho ali aquele caminho. As pessoas lá no meu trabalho, eu gosto tanto de ficar lá, poxa. Eu gosto tanto daquele ambiente. Ei, irmãos, parece que é. Parece, mas ainda não é lá. Você sabe muito bem as promessas de Deus para a sua vida. Você sabe muito bem com os desígnios de Deus da sua vida. Então toma cuidado de querer perpetuar a estação. Toma cuidado de querer ficar aconchegado com aquilo que parece ser. E o texto vai dizer que enquanto José governava a casa de Potifar, parecendo ser um governador, a esposa de Potifar vai intentar contra a vida dele, vai levantar uma calúnia, e José vai ser levado a cativeiro, José vai ser preso, mas Deus tinha um propósito na vida de José. Deus tinha um propósito na vida de José, e quando ele está lá no cárcere, Faraó vai ter um sonho, e eu vou resumir aqui. Diante desse sonho de Faraó, José vai ser levado à presença de Faraó para revelar aquele sonho, e mais uma vez, os propósitos de Deus desatando nós, quebrando cadeias, liberando acesso, trazendo a presença. Mais uma vez os propósitos de Deus, dando acesso aos filhos de Deus. José está na presença de Faraó, e José vai revelar o sonho. E agora, o propósito para José é: você não vai mais governar uma casa, você vai governar uma nação. Aquilo que parecia ser, agora é. Aquilo que tinha aparência, agora é realidade. Ele saiu de um governo de uma casa para um governo de uma nação. Mas sabe, irmãos, a gente precisa aprender a suportar o processo para viver os propósitos de Deus para as nossas vidas. Se José aceita a proposta da esposa de Potifar, até hoje ele seria conhecido como governador da casa de Potifar. Potifar seria aquele que foi traído, a esposa de Potifar a oferecida, José o traidor. Mas foi necessário levar José ao cativeiro, para que José, com a sua integridade durante o processo, pudesse ver os nós sendo desatados na vida dele. A integridade de José leva ele mais uma vez à presença do rei, à presença de uma autoridade, e ele é levantado como governador do Egito. Não aceite nada aquilo que pareça. Irmãos, em nome de Jesus, a gente costuma dizer que as cópias são feitas do Paraguai. Pode soar até um pouco jocoso, mas não aceita nenhuma cópia sobre a sua vida. Não aceita nada daquilo que aparenta ser. Ah, pastor, meu casamento, eu já me acostumei. A gente conversa, a gente se respeita, a chama do primeiro amor já se apagou. Eu já me acostumei com esse ambiente. A gente dorme junto, a gente convive junto. Ele vai para o lado dele, eu vou para o meu lado. Ei, irmãos, parece ser o casamento que Deus quer para a sua vida, mas não é. Deus quer um casamento de cumplicidade, de amor, de respeito, em que vocês sejam um farol
Parece ser, não, mas não é. Não aceite a aparência, irmãos. Porque os propósitos de Deus destravam os nós. Aquilo que Deus tem para a sua casa, aquilo que Deus tem para a sua vida, é muito maior. E a palavra de Deus vai dizer que depois que Ele dá um propósito para o jumentinho, depois que Ele dá sentido para a vida daquele jumentinho, depois dele desatar os nós, Ele vai dizer algo muito impressionante, irmãos, que tocou muito a minha vida. Ele vai dizer: se alguém perguntar, diga para quem perguntou, eu preciso dele, eu preciso dela, eu preciso de você. Por muitas vezes você ouviu as pessoas falarem que Deus não precisa de você para fazer a sua obra. É verdade. Se você continuar de pirraça, sentado, Deus vai levantar outro. Se eu emburrar e não voltar aqui domingo, terça-feira ou qualquer outra reunião, Ministério Adoração Profética vai continuar fazendo 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos. A obra do Senhor vai continuar sem mim. A obra do Senhor vai continuar com a sua pirraça. A obra do Senhor vai continuar com você sentado no banco ou não. A obra do Senhor não vai parar. E por muitas vezes a gente ouviu falar que Deus não precisa de nós. Mas Deus escolheu na sua grandeza agir por meio de nós. E Ele vai dizer: se alguém perguntar, se alguém questionar, diga para eles: eu preciso dele. Se coloca de pé, vamos orar nessa noite. Oh Espírito Santo de Deus, essa é uma noite de um encontro, irmãos. Essa é uma noite em que Deus vai desatar os nós, aqueles que ainda estão amarrados, porque nessa noite, assim como Ana, você vai dar sentido à sua oração. Assim como Ana, você vai fazer um voto, e você vai dizer: Senhor, se o Senhor fizer, eu entrego a Ti. Senhor, se o Senhor operar esse milagre, eu vou lá na frente e vou honrar e glorificar o Teu nome. Senhor, se o milagre acontecer, eu faço um voto contigo nessa noite. O primeiro lugar que eu vou é na sua casa. Ah, Espírito Santo de Deus, nos perdoa, Pai, se o intento do nosso milagre foi errado. Nessa noite nós damos sentido, Senhor, às nossas petições. Nessa noite, Pai, nós damos sentido, um propósito, Deus, a um milagre na nossa vida. Senhor, nós queremos colocar em Tuas mãos, Senhor, cada nó, cada milagre. Deus, é para a Tua honra, é para a Tua glória. Deus, os propósitos e os planos do Senhor são maiores que os nossos. Deus, em nome de Jesus, desate os nós da vida dos Teus filhos. Obrigado, Deus, porque o Senhor, assim como o Evangelho diz que o Senhor precisava daquele jumento, o Senhor conta conosco. O Senhor conta conosco para fazer a Tua obra. Ah, Deus, que diminua eu, que o Senhor cresça. Que o Seu nome seja exaltado. Que o Seu nome seja glorificado através das nossas vidas. Mas que o Seu nome cresça, Pai. Obrigado porque nesta noite o Senhor nos encontrou.
ali abatido, esquecido no cantinho, ninguém nos enxergava, ninguém nos via, mas o Senhor olhou para nós nessa noite e disse: filho, filha, vem para minha presença, vem mais para perto, vem para perto. Ah, Deus, Tu és poderoso. Deus, Tu és poderoso. Deus, Tu és poderoso. Levante as suas mãos e adore a Ele. Minha alma anseia. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Espírito Santo de Deus. Levante suas mãos e declare a Ele: poderoso Deus. Poderoso Deus. Aleluia. Minha alma anseia por Ti. Quando Jesus disse: desate o nó. Quando Jesus disse: se alguém perguntar, digam, eu preciso dele. Sabe o que aconteceu com aquele jumentinho? Sabe o que os discípulos fizeram com aquele jumentinho? Os discípulos pegaram aquele jumentinho e trouxeram a presença de Jesus. Não existe propósito fora da presença. Não existe milagre fora da presença. O melhor lugar para estar é na presença de Jesus. Seja com nó, seja sem nó. Seja na cova, seja no governo, o melhor lugar é estar na presença do Senhor. E nessa noite há um convite para a sua vida. Existe milagre sim, mas existe presença. E eu queria convidar você nessa noite, que está afastado dos caminhos do Senhor. Você sabe que Deus tem um propósito para a sua vida. Deus já te levantou para ser boca, para ser voz na sua cidade. Deus já te chamou para o altar e você estará afastado. E eu queria te convidar. Não existe propósito fora da presença. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Tem milagre sim, mas o melhor lugar para estar é na presença do Senhor. Eu sei que você está aqui. Tem muitos que estão afastados na casa do Senhor. Não tem propósito sem presença. Saia do seu lugar, eu quero orar por você. Enquanto a igreja vai adorando, enquanto o ministério de louvor vai adorando, saia do seu lugar, vem à frente. Eu quero orar, vai intercedendo, igreja. Vai intercedendo. Oh, Espírito Santo de Deus. Minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus. Você que está afastado, vem, eu quero orar por você. Você que quer fazer uma aliança com o Senhor. Aleluia.